Gabi, deixa eu te fazer uma pergunta. E como que o tema icterícia neonatal cai nas provas de residência? Quais são aqueles pontos importantes de icterícia neonatal para quem está se preparando? Que ele precisa dominar sobre esse tema? Icterícia neonatal. Gente, icterícia neonatal é um tema que cai bastante, que é muito comum, né? A gente vê demais. Todos os dias a gente vai passar visita no alojamento conjunto, tem bebê ictérico. Quais são os pontos fundamentais pra gente gravar, né? Pra gente levar pra nossa prova de icterícia neonatal? Primeiro, a gente tem que saber se a criança tá ictérica por hiperbilirrubinemia direta ou indireta. Por que eu tô falando isso? Porque 90% dos casos, o bebê recém-nascido ali nos primeiros dias de vida, ele vai estar ictérico por hiperbilirrubinemia indireta. Mas aí é que tá o conceito matador. Caiu hiperbilirrubinemia direta. Presta atenção quando ele te falar dos valores de bilirrubina. É uma hiperbilirrubinemia direta, é uma atresia de vias biliares. E muito provavelmente vai ser uma criança ali no período neonatal ainda, ou seja, com menos de 28 dias de vida, mas ela já vai ser uma criança mais velha, que já foi pra casa e aí a mãe vai relatar que ela tem fezes acólicas e tem a urina escura e tá ictérica. E aí quando você vai checar os exames, é um aumento realmente de bilirrubina direta. É atresia de vias biliares, a VB que a gente fala. Então, na prova, é assim, na vida nem sempre é assim, mas na prova é isso que vai cair. Quanto à hiperbilirrubinemia indireta, o que a gente tem que lembrar? Das causas possíveis. Essas causas, elas podem ser fisiológicas, então o recém-nascido, ele tem um ciclo enterhepático de bilirrubina aumentado. Então, realmente, né, a gente vai até, acho que, revisar isso em algum momento, mas ele tem um aumento de bilirrubina indireta. E isso pode ser fisiológico, pelo nascimento, mas também existem condições patológicas relacionadas à icterícia. E quais as condições patológicas relacionadas à icterícia que a gente tem que lembrar? Uma esferocitose hereditária, por exemplo, então no enunciado da questão ele pode te falar que a família tem um histórico de uma doença sanguínea que não sabem o nome. Então isso a gente tem que prestar atenção. Incompatibilidades, então incompatibilidade ABO, incompatibilidade RH, a gente não pode deixar de pensar também, e ele vai te falar no enunciado, só pra gente relembrar, gente, incompatibilidade ABO, a mãe precisa ser O e o bebê precisa ser A ou B, mas não necessariamente isso vai ser uma incompatibilidade. Às vezes ele coloca isso pra te confundir, mas o que dá mesmo o diagnóstico de incompatibilidade ABO é o ELOATO. Então, o ELOATO positivo é que vai falar se realmente é uma incompatibilidade ABO. E a incompatibilidade RH, a mãe é RH negativo e o pai é RH positivo e a criança também é RH positivo. Lembrando que incompatibilidade RH normalmente é uma icterícia precoce, uma icterícia que é mais grave mesmo, digamos assim. Aparece nas primeiras horas de vida, às vezes o bebê não tem só icterícia, pode ter uma anemia também, por hemólise. Então, esses são detalhes que a gente tem que ficar de olho. Mas eu acho, Jader, que o que as provas mais gostam, assim, de cobrar é a história da icterícia do aleitamento versus icterícia do leite materno. Então, só pra gente... uma coisa que eu fiz na minha cabeça, assim, pra tentar entender, porque confunde mesmo, né? Aleitamento, do leite... Do aleitamento... Parece a mesma coisa, né? Quando a gente lê pela primeira vez, parece a mesma coisa, né? Exatamente. Do aleitamento, gente, normalmente a gente tem que pensar que... Qual que é a fase mais difícil do aleitamento materno? É aquele início. São os primeiros dias, as primeiras semanas. A icterícia do aleitamento, normalmente, é quando o aleitamento materno ele ainda não está bem estabelecido. A mãe ainda está com dificuldade, é um bebê que não está mamando bem. O enunciado da questão, mais uma vez, vai te relatar isso. Então, a icterícia do aleitamento materno, ela está mais relacionada com o ciclo enterhepático da bilirrubina. Então, é um bebê que está evacuando pouco, que está fazendo pouco xixi. Então, ele tem mais bilirrubina indireta circulante. A icterícia do leite materno é um pouco diferente. Por quê? Porque normalmente uma criança que tá mamando super bem, tá ganhando peso super bem, mas ela tem 14, 15, 21 dias de vida e ela ainda tá levemente ictérica. Não é ictérica a nível de você precisar de fototerapia, normalmente é um aumento discreto da bilirrubina indireta, mas ela está ictérica e ela já é velha, que a gente, né, o neonatologista, que criança com mais de 20 dias de vida já é velha. Mas é uma criança que realmente tem mais tempo de vida, 2, 3 semanas. E aí, o pulo do gato é, normalmente, a história familiar positiva,
Então, a mãe ou o pai também tiveram. Normalmente, a mãe também teve uma icterícia prolongada. Tomou banho de... Como é que é? Antigamente, eles falavam de chá de picão. É uma coisa assim que eles faziam... Os antigos faziam pra icterícia. Isso não funciona, viu, gente? Só pra gente deixar claro aqui. Mas as pessoas relatam isso até hoje. Mas essa icterícia do leite materno é uma substância do leite que faz com que a icterícia fique prolongada. Então, essa é a grande diferença. Normalmente, a do aleitamento é mais precoce e a do leite materno é mais tardia. E geralmente essa é a linha da questão, né? Exatamente. Porque acaba ficando muito óbvio, às vezes a hipoglicemia é muito fácil, né? Então, geralmente eles